Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente e dizer-vos que é um prazer estar num tipo de jornadas como este, multidisciplinar, em que podemos complementar um bocadinho a informação uns com os outros e lançar-vos o desafio de vocês também participarem, se quiserem interrompam, se não concordarem, porque muitos de vocês vão discordar de algumas coisas que eu vou dizer, estejam à vontade para se manifestar. Estou cá para receber as vossas opiniões e dar as minhas também. E quando me pediram para falar sobre esta questão de desmistificar conceitos, eu decidi dividir esta apresentação em duas partes. Uma em que vamos conversar aqui de uma forma muito leve sobre alguns conhecimentos que são passados de geração em geração e que nos vão condicionar também a forma como vivemos a nossa parentalidade. Há bocadinho a Vera dizia que um dos princípios que ela defendia era desconstruir mitos e eu adoro desconstruir mitos, portanto vou-vos pôr aqui a pensar um pouco sobre alguns conceitos que nós vamos transmitindo e às vezes não nos questionamos se faz sentido continuar a dizer o mesmo e porque é que dizemos isso. Portanto, a ideia é falarmos sobre isso um pouco e depois vou-vos trazer também aquilo que eu chamei alguns novos mitos aí mais relacionados com a parentalidade para podermos perceber como é que as nossas preocupações também estão a mudar. Eu tentei dividir isto de uma forma mais ou menos cronológica, não consegui completamente, mas vamos acompanhando este trajeto. Para quem está grávido, para quem vai engravidar, para quem é mãe ou pai, para quem é avô ou avó, eu acho que tudo isto vocês vão se rever nestes conceitos. A primeira pergunta que eu tinha para vos dizer, que eu tinha para vos colocar, era que gostava que me levantasse a mão quem é que já ouviu dizer que as grávidas têm, não é se concordam ou não, que as grávidas têm de ter cuidado com o que comem porque senão o bebê fica com cólicas. Toda a gente. Ok, e quais são os alimentos que provocam mais cólicas aos bebés quando as mães os comem? Feijão, ok. Vamos lá, feijão, grão. E portanto, aquilo que eu gostava de conversar convosco e começar a desconstruir isto um bocadinho é que a maior parte dos alimentos que nos provocam cólicas a nós são ricos num conjunto de nutrientes que se chamam fibras. E por definição, o que é que são as fibras? São os únicos nutrientes que nós não conseguimos absorver. E como ficam no nosso intestino, muitas vezes se acumularem provocam-nos cólicas. A minha questão é, se eles não são absorvidos, como é que passam para o leite? Gostava que alguém me explicasse. A mãe come feijão e tem cólicas. E o bebê vai ficar com cólicas. Reparem, as fibras não são absorvidas pela mãe, mas passam para o leite. Mesmo que passassem para o leite, como é que passariam para o bebê e como é que provocariam cólicas ao bebê? Portanto, se calhar é fácil nós percebermos que a maior parte destes mitos vão condicionar as escolhas das mães, é verdade, e uma mãe que está a amamentar deve ter uma alimentação mais saudável possível, o mais diversificada possível, e não sei se vocês têm esta noção, neste momento as recomendações são muito claras. As mães que amamentam podem e devem comer tudo. Chocolate, marisco, laranjas, feijões, morangos, tudo. Eu quando isto na consulta, as mães perguntam, e posso comer francesinha? Pode comer francesinha, não há problema nenhum, e sushi, o que quiserem, não há problema absolutamente nenhum. Só devem ter o cuidado que todos nós devemos ter, que é comer o mais saudável possível. Portanto, esta afirmação que todos nós já ouvimos, que alguns de vocês repetiam até hoje, é um mito. Está bem? Portanto, as mães que amamentam podem e devem comer de tudo. Está bem? É mito. Gostava também que me dissessem quem é que nunca ouviu isto. Ai, o bebê está a olhar para ti a comer, ele está a ficar aguado. Em Viana dizem algado, não sei se aqui também dizem. Algado, ok. Pronto, está a ficar algado. E isto, como vocês compreendem, se para as mães é uma porta aberta, para as avós então... É facílimo isto servir para dar tudo às nossas crianças. O que é que se passa em termos de desenvolvimento aí por volta dos 4 meses, mais ou menos? É que todos os bebés já levam imenso as mãos à boca, começam a querer coordenar, porque já têm a visão bem estabelecida, a mão com o que vem, e ao coordenar pegam e vão explorar com a boca. A par disto, também acontece algo que é o aumento da produção de saliva por parte das glândulas salivares. A natureza desenhou-nos muito bem, ou seja, isto é a natureza a preparar o bebê para quando começar a comer. Não é para acelerar e para comer os disparates que os adultos estão a comer. Para além disso, os bebés, como exploram tudo com a boca, olham muito para o andar inferior, olham muito para a boca. Se vocês estiverem a falar com um bebê de 4, 5, 6 meses, para onde é que ele está a olhar para vocês? Para a boca. Claro que se vocês estiverem a comer, o bebê vai olhar para a boca também.
Tudo. E muitas vezes fazem algo ainda que é mais engraçado, é que eles como imitam, um adulto está a mastigar e eles parece que estão a mastigar também. E lá está, coitadinho do menino, o coitadinho é o nome do meio de todos os netos, para quem não sabia, e lá está, coitadinho, está a ahogar, portanto vamos dar-lhe exatamente aquilo que nós estamos a comer. O que vocês, se quiserem, podem fazer esta experiência é, em vez de estar a mastigar comida, mastiguem um pedaço de madeira e vão ver como os bebés olham na mesma, está bem? É exatamente igual, e começam a mastigar na mesma. E aposto que eles não estão a dizer, eu adorava comer aquela madeira também. Está bem? Portanto, o nosso conhecimento alimentar é que nos condiciona. Mas atenção, eu estou a dizer isto, mas eu, quando os meus filhos tinham esta idade, eu às vezes fazia-me tanta confusão que até me virava um bocadinho de lado para eles não olharem a comer. Eu sei isto, mas eu também fazia, portanto não tenho que vos pesar nada. Está bem? Mas a verdade é que isto serve de desculpa para muito disparate. E se nós não devemos ser radicais com nada, a verdade é que também temos que ter cautela com o queimar etapas e com o passar à frente, está bem? E se eu vos disse que para as mães o cuidado deve ser comer saudável, obviamente para os filhos também, e não faz sentido estarmos a dar coisas de que eles não precisam. E portanto, isto é um mito, não é por olharem para vocês a comer que os vossos filhos vão querer comer exatamente aquilo que vocês estão a comer. Mas um conselho, se vocês tiverem a comer saudável, tranquilo. A partir do momento em que os bebés começam a iniciar a sua diversificação alimentar, podem e devem comer de tudo, sem sal, sem açúcar, sem processados, desde que seja saudável, podem comer tudo, portanto não há problema com isso. Vamos continuar na nossa alimentação. Quem é que nunca ouviu dizer, um menino está doente, vou-lhe fazer uma canjinha? Verdade ou mentira? Ok. As grávidas também. Para o leite. A canja não sabia, mas o bacalhau, e particularmente as peles do bacalhau, se esse não trouxe aqui, nós sempre podemos falar sobre as peles do bacalhau que aumentam a produção de leite materno. Podemos falar sobre isso. Eu não consegui trazer todos. Eu adoro desconstruir mitos, tinha muitos, só selecionei para aí uns 10, mas se quiserem eu falo de outros também, não há problema nenhum, não sei se tem tempo, mas pronto. A canja, a questão da canja, a canjinha para quando se está a comer. Primeiro, levanta a mão quem acha que a canja é uma sopa. Levanta a mão quem acha que a canja é um segundo prato. Quem come a canja como segundo prato, não é quem acha, ok? Ninguém. Muito bem. Ok, o que é a canja? A canja é água, é massa, ou seja, uma fonte de hidratos de carbono, é gordura, uma fonte também deste nutriente, de lípidos, e eventualmente com carne ou com ovo, portanto uma fonte de proteínas. Isto, faltam obviamente os legumes, embora há sítios onde põem umas raspinhas de cenoura para fazer de conta. Sei que em Lisboa põe uma folha de hortelã, também já comi canja com hortelã, portanto há variações para tudo, mas a verdade é que isto não é uma sopa, isto é um conduto. Se põe-se uma saladinha ao lado da canja e está tudo feito. Claro que, quando os bebés e as crianças estão doentes, na verdade eles não precisam de comer muito. Eles reduzem o apetite para poupar energia, não precisam de comer muito, mas precisam de comer vitaminas e minerais, que é o que ajuda o sistema imune a tornar-se mais competente. E nestes casos, a sopa de legumes é preferível à canja, mesmo quando os bebés e as crianças estão doentes. Mas há algo que é transversal a quase todas as crianças. É que quase todos gostam mais de comer canja do que de sopa de legumes. E se eles estão a comer mal, faz sentido dar. Portanto, não vou dizer que a canja é boa para as crianças quando estão doentes, se isto é um mito ou se é uma verdade. Não é verdade que seja propriamente a melhor opção, mas não é errado dar e, portanto, este não vou deixá-lo cair. Se os vossos filhos estiverem doentes, podem fazer canja, não há problema absolutamente nenhum. Não precisam de fazer canja e comer a comida a seguir. Está bem? Ponham uma salada em vez da comida, porque já têm tudo o que precisam na canja. Estamos no inverno, as crianças andam doentes e muitas vezes comem menos e há sempre alguém que pergunta, não era melhor passar-lhe umas vitaminas? Quem é que daqui nunca deu vitaminas aos filhos? Poucos. A maior parte das pessoas já deu vitaminas aos filhos. Ok. Para que servem as vitaminas? As vitaminas são nutrientes que se não são importantes para o crescimento celular, são nutrientes que servem para ajudar as células a funcionar melhor. Todas as comidas naturais, coloridas, têm mais vitaminas. Quanto mais cores diferentes tiverem os alimentos naturais, maior diversidade de vitaminas temos. A verdade é que não há nenhum estudo que mostre que as vitaminas aumentam o apetite. Eu agora vou deixar cair aqui o maior segredo da pediatria, e que é, tudo passa com o tempo. Não sei se vocês já tenham percebido isto, mas tudo passa com o tempo, tudo.
As cólicas passam com o tempo, eles comem melhor com o tempo, eles dormem melhor com o tempo. Eles não se portam melhor com o tempo, mas há de passar, não é? Como disse a Bárbara há um bocadinho. Mas a verdade é que a nossa grande estratégia, enquanto profissionais que lidam com famílias, com crianças, é convencer os pais a esperar. Lamento se vos desiludir, mas é isso. Se nós conseguirmos dar a segurança às famílias para aguardar o nosso maior aliado, que é o tempo. Quem que nunca teve um filho doente e disse aguarde 3 dias? Ouviu o pediatra dizer aguarde 3 dias. Não é? Essa é uma virose, aguarde 3 dias, vocês de cabelos em pé. Mas ainda ontem me disseram isso, então são só 2. Portanto, vamos andando assim um bocadinho. A verdade é que quando as crianças estão doentes, comem mal durante uma semana. E muito rapidamente, para não vos maçar, porque é que as crianças comem mal quando estão doentes? Um dos processos que mais energia gasta é a digestão. Se nós queremos concentrar energia para combater a infecção, vamos reduzir os gastos energéticos supérfluos. E, portanto, a criança come menos para gastar menos energia. É normal. As crianças, quando estão doentes, na maior parte das vezes, não têm o mesmo nível de atividade. Precisam menos de energia. Comem menos. É normal. Pensei que já me vinha bater alguém. Tudo isto é perfeitamente normal. O que é que as vitaminas fazem aqui? Ajudam-nos a esperar a semaninha que dura o comer mal e depois passa essa semaninha, as crianças começaram a comer melhor, vocês acham que é das vitaminas, os laboratórios ficaram contentes porque venderam mais umas vitaminas, mas o que vocês compraram não serviu absolutamente para nada, está bem? As vitaminas só têm uma indicação, que é quando temos crianças desnutridas e com falta clara de vitaminas. Tirando isso, não se justifica vitaminas nenhumas, exceto vitamina D no primeiro ano de vida. Está bem? Essa sim, isso tem a ver com a exposição solar, mas tirando isso, vitaminas para abrir o apetite não existem, está bem? É um mito e até o excesso de vitaminas pode ser prejudicial. Há estudos de casos isolados, mas que vão aparecendo, de aporte excessivo de vitaminas e existe uma classe de doenças que são as hipervitaminoses e que podem também ser nocivas. E, portanto, as vitaminas conseguem-se no prato, se a criança está doente, está a comer menos, está a regular-se naturalmente e desde que não seja uma redução drástica, que para vocês é sempre drástico, se comer menos uma garfada que o habitual, o menino não está a comer bem, portanto, nós consideramos mais ou menos metade do habitual, está bem? Uma criança que come menos de metade do habitual, ok, vamos avaliar, se comer mais de metade do habitual, estamos bem, o tempo. Está bem? É isso que vai ajudar a resolver a maior parte das situações. Está bem? Portanto, quando as crianças não comem porção de vitaminas, é mentira, está bem? Na maior parte das vezes, isto é uma regulação, eu falei-vos quando estão doentes, mas posso falar, por exemplo, a partir do ano de idade, quando a velocidade de crescimento diminui, em que se a velocidade de crescimento diminui, o organismo precisa de menos do que precisava antes. E é perfeitamente normal que o organismo se regule. É perfeitamente normal que a partir daí as crianças tenham tipo 3 ou 4 dias em que comem muito bem, depois 3 ou 4 em que não comem nada, e depois lembram-se que comem outra vez muito bem, e depois lembram-se que não comem nada outra vez. Porquê? Porque o crescimento não é um processo linear, é saltatório, e como é saltatório, quando crescem mais, comem mais, quando crescem menos, comem menos, quando crescem mais, comem mais, quando crescem menos, comem menos, e estão-se a regular, e é perfeitamente normal que seja assim. Não precisamos nem devemos dar vitaminas quando elas não são necessárias. Levanta a mão quem nunca ouviu isto. Não se pode tomar banho depois de comer. Quem nunca ouviu isto? Toda a gente ouviu. Ok, o que é que acham sobre isto? Quem é que daqui não fica com receio de dar banho a um bebê depois de comer? Perfeito. Quem é que não fica com receio? Mesmo quem sabe que isto é mentira. Ok. O meu disclaimer é fácil. Chama-se mitos e inverdades. Portanto, ok. O que é que se pensava aqui há algum tempo atrás? É que, efetivamente, a resposta do organismo à temperatura da água é diferente. Ou seja, se for uma água completamente gelada, pode haver alguma resposta do organismo, já vou falar um pouco sobre ela, mas se for uma água tépida à temperatura ambiente, olá, muito obrigado. Aí o balão também, que espetáculo. Muito bem, uma salva de palmas. Eu acho que ela ainda não percebeu que eu sou do inimigo. Sou do gangue dos pediatras. E pensava-se que quando a temperatura era muito baixa, como durante a digestão o sangue se concentrava, muito obrigado, Priscinho,
Como o sangue se concentra na digestão, no estômago e no intestino, se houvesse uma temperatura muito baixa, a temperatura à superfície baixava e a resposta do organismo é aumentar a temperatura na pele e, portanto, tem que chegar lá mais sangue, há um desvio do sangue dos órgãos abdominais para a pele e este desvio podia condicionar a digestão. A verdade é que não há estudos que comprovem isto, teria que ser uma coisa radicalmente, teria que ser uma diferença de temperatura radicalmente grande que nem sequer é compatível com a vida e, portanto, este desvio do sangue não existe. Mas sim, há alguns estudos que eu até li recentemente que achei interessantes, é que dizem que pode haver aqui algum risco de mal-estar por uma coisa que se chama crise vasovagal. É fácil, se calhar quase todos os homens que estão aqui, se vissem uma agulha, dava-lhes o badagaio, e isto chama-se crise vagal, está bem? Porquê? Porque quando nós temos um estímulo emocional ou um estímulo físico grande, pode haver aqui um excesso de atividade de um nervo que se chama nervo vagal, que faz com que o coração bata mais devagar. É o contrário do nervo de stress, é um nervo que está ativo durante a digestão. E que, em algumas pessoas, tem mais ramificações para a pele que são sensíveis à temperatura. O que é que isto quer dizer? É um nervo que já está hiperativo por causa da digestão. Se for mais excitado com os estímulos de temperatura, pode provocar algum mal-estar parecido com as pessoas que desmaiam quando veem sangue ou quando veem uma agulha. A pessoa fica pálida, a transpirar, com uma sensação de mal-estar, às vezes com a sensação de vómito, e isso pode justificar este mito. Mas, na verdade, todos vocês e os vossos filhos e os vossos netos podem tomar banho depois de comer, não há problema absolutamente nenhum. Pode tomar antes, pode tomar depois, pode tomar durante, como vocês quiserem, e não há intervalo nenhum. Pode ser logo a seguir, meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas depois. Esqueçam aquilo de termos que estar na praia a contar as 3 horas depois de fazer a digestão, está bem? Sim, porque para a água da praia isto também vale. Pode-se tomar banho na praia, mesmo nas praias daqui do Norte, logo depois de comer, está bem? Estão aqui muita gente a pensar, isso é muito bonito e ainda bem que eu não trouxe o meu filho, que é para ele não saber disso, não é? Mas podem, não há problema nenhum, se acontecer alguma coisa, eu estarei cá para dar o corpo às balas. Portanto, isto é mais um mito. E isto, deitar de barriga cheia, pode parar a digestão. Primeiro, a digestão nunca para. Nunca para a digestão. Não existe paragens de digestão. Eu gostava de que vocês só fizessem um exercício para passar rápido neste mito, é que quando é que os bebés mamam? Quando é que os bebés dormem, desculpem, depois de mamar, certo? Quando é que se deitam? Quando vão dormir. Qual seria a lógica de ter compromisso da digestão se os bebés, desde sempre, adormecem a mamar e se deitam depois de mamar? Portanto, isto é um mito, não tem problema nenhum. Agora, todos nós sabemos que se comermos muito, pode ser desconfortável. Se temos a barriga cheia pode ser desconfortável, mas só isso. Não interfere com a digestão, não tem problema absolutamente nenhum e, portanto, este é, obviamente, mais um mito. E aqui este. Também quem é que nunca ouviu isto? Chorar faz bem aos pulmões. Quem é que nunca ouviu isto? Ok. Nunca ouviu? Abençoado. Abençoado é da nova geração, não é? Ok. Só há uma situação em que chorar faz bem aos pulmões. Teoricamente, é ao nascimento. Porquê? Porque aquela inspiração profunda após o nascimento ajuda a recrutar unidades funcionais dos pulmões e aí pode ser benéfico só para haver uma expansão, porque a partir daí os pulmões nunca mais fecham. O choro é uma forma de comunicação, é uma forma de manifestar desagrado, de manifestar dor, tristeza, também para birras, para outro tipo de manifestações, mas é sempre uma forma de comunicação. E, portanto, serve para pedir ajuda, serve para manifestar uma vontade ou uma necessidade, o que quer que seja. Nunca faz sentido deixar os bebés chorar por nenhum motivo, nunca faz sentido deixar uma criança chorar sem ela perceber o motivo e, portanto, não tem nada a ver com a saúde respiratória, exceto, como está aqui, após o nascimento nós gostamos de ouvir um bebé chorar. Desculpem-me, não é nenhum tipo de desejo perverso da nossa parte, mas a verdade é que é bom quando eles choram após o nascimento. Não queremos que chorem muito tempo, mas façam aquilo. Pronto, pelo menos sabemos que ali entrou o ar e que aqueles pulmões já estão bem abertos. Portanto, chorar faz bem aos pulmões é claramente um mito. Não podemos continuar a perpetuar este, está bem? E se os outros são mais divertidos do que prejudiciais, este pode ser um mito bem prejudicial para nós mantermos. Vamos descer. É verdade, não vale a pena, não faz sentido estarmos a perpetuar isto. Vamos descer, isto é um aparelho respiratório, vamos agora descer um bocadinho
abaixo do aparelho digestivo e esta ideia de que os bebés precisam de fazer cocó todos os dias. Eu não vos vou perguntar, mas acredito que o vosso trânsito intestinal seja diferente do meu e seja diferente de uns para os outros. Está bem? A verdade é que nós, como regra geral, sabemos que no primeiro mês os bebés quase sempre que mamam fazem o seu cocó. Os pais teimam em trocar as fraldas antes de mamar, o que é um disparate. As fraldas trocam-se depois de mamar. Ao fim de algum tempo, uma pessoa percebe isto. A partir do segundo filho já não repete a asneira de trocar fraldas antes de mamar. E porquê é que se faz cocó depois de mamar? Porque nós temos um reflexo que se chama reflexo gastrocólico. Mais um exemplo de como a natureza nos desenhou muito bem. É que cada vez que o estômago enche, para onde é que vai o conteúdo do estômago a seguir? Vai para o intestino. Se o intestino estiver cheio, ele não vai lá. Então, cada vez que o estômago enche, o que é que irá acontecer ao intestino? Contrai para ficar livre e poder receber o que vem do estômago. Por isso é que os bebés fazem cocó depois de mamar e por isso é que quase todos nós também temos mais vontade de ir à casa de banho depois de comer. Isto é assim com todos. Nos bebés este reflexo está mais evidente. A partir do mês de idade, isto vai se tornando mais variável. É normal que, por volta do mês de idade, os bebés passem a fazer menos vezes cocó do que faziam antes. O importante sempre não é estarmos aqui com algo muito objetivo, o número de vezes, é avaliar o conforto. Bebés que estão bem é porque não têm nada de grave. Já agora vou-vos dar uma boa notícia, todos os bebés são extremamente honestos, depois perdem isto quando crescem, mas enquanto são bebés são extremamente honestos e eles não fazem de conta que está tudo bem para não vos preocupar, lamento. Se um bebé estiver desconfortável vai se manifestar, está bem? Se um bebé estiver confortável é porque está verdadeiramente bem e não haverá nada de grave ou de preocupante. Podemos ir percebendo o que é que se passa, mas este olhar para o... Tranquilo. Este olhar para o conforto dos bebés é muito importante. Portanto, este é mais um mito que eu gostava de passar. E esta dos dentes causarem febre. Quem é que daqui acha que os dentes causam febre? Não tenham medo de dizer que acham. Agora a gente vai dizer que não, sabem que eu vou dizer que é mito, não é? Mas estava sempre associado que a minha filha, cada dente que tinha, fazia uma crise de febre. Ok, vamos lá então agora, tentar... se eu estou certo ou errada... Não há certos nem errados. Não há certos nem errados. Ora bem, o que é que nós temos, e aqui temos que nos ir socorrendo um bocadinho dos estudos e da ciência, o que é que os estudos nos mostram? Primeiro nós sabemos, isto é evidência popular, é que, eu se for fazer um inquérito, alguém há de dizer que os dentes causam febre, outros que dá diarreia, que fica com o rabinho vermelho, que fica desconfortável, que fica com otite, tudo e mais alguma coisa, as costas dos dentes são bem largas, mas a verdade é que não há estudos que demonstrem que haja nenhum tipo de associação entre nenhuma destas queixas e o surgimento dos dentes, está bem? Não há nenhum, aquilo que se demonstra e efetivamente nós sabemos é que pode haver algum desconforto associado à erupção dos dentes, mas os estudos não mostram. Agora, como é que eu respondo às pessoas, e eu conheço famílias que me dizem, mas o meu filho fica doente sempre que tem os dentes. Das duas, uma eu digo, a ciência pode estar errada, ou então posso dizer, ok, é uma coincidência. E ficamos bem, não é? Pronto, ok. E estes estudos, o que é que tentam explicar como coincidência? É que os dentes surgem mais ou menos a partir dos 6, 7, 8 meses, que é quando os bebés começam a ir às creches, começam a sair mais, e provavelmente a coincidência pode ser por aí. Se é só isso ou não... Os estudos dizem que não, eu vou-me resguardar na ciência, mas sei que há bebés e crianças que efetivamente ficam mais doentes quando têm os dentes, mas não há nenhum mecanismo que justifique isso e, portanto, vou ter que dizer que isto é um mito. Está bem? Não. Agora até fiquei curvado com o peso da responsabilidade. Estamos no inverno e se, por qualquer motivo... Aquela porta estivesse a deixar passar ar e que o ar atravessasse a sala em direção àquela porta ali, tínhamos algo dramático aqui, que era a chamada corrente de ar. É péssima a corrente de ar, todas as pessoas têm medo das correntes de ar, quando na verdade, e esta é a expressão que usava o meu professor, o Júlio Machado Vaz, dizia, não sei porque as pessoas têm medo do ar, das correntes de ar, isto é ar encanado, é ar empurrado pelo vento, e é só isso. As correntes de ar é ar empurrado pelo vento. Não causam nenhum tipo de doença, eventualmente se for mais ar frio pode causar alguma contração muscular e alguma dor, mas tirando isso não causam nada.
Todas as doenças, as constipações, as otites, as pneumonias, as gripes, são doenças infecciosas, são doenças que precisam de um micro-organismo, não tem nada a ver com as correntes de ar, portanto, garanto-vos, ninguém vai ficar doente por estar com uma corrente de ar, está bem? Portanto, podem deixar, não se deve comprar as guerras todas com as crianças, e a ideia é um bocadinho transpor isto. Não sei se vocês têm noção de quantas ordens nós damos por dia aos filhos. O Fábio há um bocadinho mostrou que nós fazemos 35 mil escolhas, eu não sabia desse número, é astronómico, mas tem de quantas ordens nós damos por hora aos nossos filhos? 10 a 12 ordens por hora. Reparem quem é que acha, no seu perfeito juízo, que uma criança vai cumprir 10 a 12 ordens por hora? Ninguém. E, portanto, tudo que nós pudermos retirar dessas ordens... Não vais para aí que está frio, não andes descalço porque constipa, que já vou falar disso a seguir também. Portanto, leva o casaco porque senão ainda ficas doente. Não se compram as guerras todas, está bem? E estas acho que não as devem comprar. Portanto, isto é claramente um mito. Eu sei que isto é ir contra anos e anos de crença, mas, por favor, não repitam isto. Deixem as crianças andarem em paz, que não vão ficar doentes por isso. O andar descalço é exatamente igual, está bem? Vou passar rápido para não vos maçar. É um mito. Obviamente pelos mesmos motivos. As doenças de inverno são doenças infecciosas. É engraçado porque é que o ar só faz mal se bater nas costas ou na planta dos pés. Porque se não for nas costas nem na planta dos pés, o frio ainda se tolera. Agora aí, a pontada nas costas e o andar descalço, não há saúde que aguente. Claramente não, está bem? Portanto, são doenças infecciosas. Esta ideia de que as crianças doentes precisam de ficar em casa é uma ideia que eu gostava de pensar convosco um bocadinho, porque há sempre alguém que diz, coitadinho do menino, está fraquinho, tem que ficar em casa. Vamos lá ver. Quais são as vantagens de ficar em casa quando se está doente? O primeiro, obviamente, é manter algum conforto e bem-estar. Se a criança não estiver em condições, deve estar em casa. Ótimo. Se puder ter mais atenção e mais um miminho e comer a canja como segundo prato, ok, perfeito, tranquilo, está bem? Agora, a maior parte das crianças não gostam de estar pequenas, não gostam de estar fechadas em casa, preferem sair, preferem ir para o parque, preferem brincar com os amigos e, portanto, nós aqui vamos olhar para outro benefício de ficar em casa, que é evitar o contágio, ok? Enquanto a doença está ativa, vamos evitar o contágio. Agora este daqui, ter as defesas em baixo e mais risco de complicações, não há nenhum estudo que comprove isto. Uma criança que está com uma otite pode fazer vida perfeitamente normal. Uma criança que está com uma amigdalite, ao fim de 24 horas de tratamento, pode fazer vida perfeitamente normal. Uma criança com uma pneumonia que não seja complicada, a partir do momento em que fica sem febre, pode e deve fazer vida normal. Senão as crianças estão a ser duplamente penalizadas. Estão a ser penalizadas porque estão doentes e estão a ser penalizadas porque têm de estar quietas porque estão doentes. Não. Está bem? Não tenham medo. A partir do momento em que as crianças estão bem, podem voltar à vida normal. E para isso é fundamental conhecer isto, o que é a doença ativa, o que são sintomas residuais, e quando é uma doença com febre, quando passa a febre, a doença está a ficar controlada. E a partir daí pode-se ter vida normal. Claro que no caso de uma infecção respiratória, a criança passou a febre e vai ficar com 2 ou 3 semanas de tosse. E não vai ficar em casa 2 ou 3 semanas, por amor de Deus. Até porque antes dessas 2 ou 3 semanas vai apanhar outra e são mais 2 ou 3 semanas a partir dali. Portanto, se nessas alturas estão o inverno todo em casa. Quando as crianças estão com doença ativa, faz sentido ficar em casa para as proteger e evitar o contágio. A partir daí, vida normal. As crianças não têm de estar fechadas em casa, está bem? Podem fazer vida perfeitamente normal. O ir para a escola levava-nos horas de discussão. É um tema super interessante, falar das doenças de evicção escolar obrigatória, as que são, as que não são. Eu acho que não vamos ter tempo, mas tivemos tempo no fim, eu não me importo nada de conversar sobre isso, porque é um campo à parte. Agora, pela criança em si, não há motivo nenhum para se estar fechado em casa, está bem? Estou a terminar os mitos da cultura popular e não podia deixar de falar disto, dos tratamentos naturais são melhores do que os artificiais, porque os artificiais têm químicos. Certo? Certo, toda a gente ouviu isto. Ok. O que é que são a maior parte dos remédios convencionais? Muitas vezes são remédios que têm as suas genes em produtos da natureza, depois são sintetizados em laboratório. Muitas vezes não. São obrigatoriamente medicamentos que têm doses controladas, que estão estudados e que têm efeitos laterais controlados e conhecidos. São químicos? São. Tranquilo. E os naturais? Muitas vezes têm um efeito imprevisível porque não são estudados da mesma forma que os outros. Até podem fazer bem, não estou contra, mas podem fazer bem. Têm uma toxicidade imprevisível porque não são estudados como os outros, têm mais risco,
E são químicos? Claro que são químicos também. Tudo é químico. Tudo é químico. Dizer que os remédios naturais não têm químicos é de quem não faz a mínima ideia do que diz. Não faz a mínima ideia do que diz. Todos os produtos que nós ingerimos, tudo é química. Tudo é composto por átomos, por moléculas. E, portanto, os remédios naturais são tão químicos como os artificiais, só que não são tão controlados. Na maior parte das vezes, não fazem mal nem bem, ok? Não aquenta nem arrefenta, como dizia o outro. Está bem, mas a verdade é que temos um risco maior com os remédios naturais, com os remédios considerados medicamentos. E, portanto, claramente se devem preferir, quando necessário, os medicamentos verdadeiros e os remédios naturais, ter alguma cautela com isso. Está bem? Posto isto, só passar um bocadinho. Quanto tempo tenho? Quanto tempo? Eu estou a falar um bocado rápido, desculpem-me. Já passou um pouquinho, mas já começaste depois da hora, por isso. Ok. Força. 10 minutos? Pode ser 10 minutos? 5, 10 Isso, minutos? Ainda tenho paciência para isso. entrar 5 ou 10 minutos? Ok. Novos mitos e verdades, e porque isto são jornadas sobre parentalidade, e eu vou trazer aqui alguns que já foram conversados para trás, e esta ideia de que as crianças têm de estar sempre felizes e que temos de estar constantemente a salvar as nossas crianças dos sentimentos negativos, porque nós associamos a imagem de uma criança a um sorriso, obviamente é disparatada. Todas as emoções são importantes, todas as emoções são válidas. É importante é que as crianças aprendam a saber lidar com elas e aprendam a gerir os comportamentos quando estão perante as diferentes emoções. E isto chama-se autorregulação. Vou falar um bocadinho só a seguir, para não vos maçar muito, mas todas as emoções são válidas, mas os comportamentos não são todos permitidos. Isto é uma máxima que nós devemos ter, porque nos vai ajudar a tabular os nossos princípios. Esta questão da autorregulação é a capacidade que nós temos todos de modular as nossas emoções, os nossos pensamentos e, acima de tudo, as nossas atitudes, e que numa fase inicial não se pode esperar que a criança seja capaz de fazer isto. Tantos adultos que não são, e não vamos pedir a uma criança que nos primeiros anos seja capaz de se autorregular. Como é que ela vai aprender a autorregular-se? Através de um mecanismo que já foi falado aqui, que se chama corregulação, ou seja, eu, enquanto adulto responsável da relação, vou-me regular a mim e vou ajudar o meu filho a regular-se comigo. E aos poucos vamos libertando amarras e vai ele aprendendo a autorregular-se. É este o propósito da corregulação, que vai diminuindo à medida que aumenta a própria autorregulação. O que os estudos mostram, que também é interessante, é que a corregulação é um dos mecanismos mais importantes para fortalecer a vinculação. E ambos são mecanismos de segurança. Isto é uma relação bidirecional, ou seja, a vinculação aumenta a corregulação pela responsividade e a própria corregulação aumenta a vinculação pela segurança. Ou seja, quanto mais nós aumentamos um, mais vamos aumentando o outro. Portanto, isto é um círculo vicioso positivo e que nós devemos ir alimentando. Está bem? Um aspecto que eu gostava só de vos deixar aqui e que nós temos que ter isto presente é que nós temos dois hemisférios cerebrais. O esquerdo, que é o hemisfério dominante na maior parte dos adultos, é o hemisfério racional, o hemisfério verbal, que traduz em palavras aquilo que nós sentimos, e o direito é o hemisfério mais abstrato, mais artístico, não verbal. Nos primeiros anos, particularmente nos primeiros 3 anos, este hemisfério direito é dominante, ou seja, a comunicação não verbal é dominante em relação à verbal. E isso quer dizer que a criança, para se aprender a regular, precisa que a comunicação não verbal do adulto a ajude. O que é a comunicação não verbal? É a postura corporal, é o olhar, é o tom de voz, é tudo aquilo que nós temos mais dificuldade em controlar. Nós as palavras ainda vamos escolhendo, tudo o resto temos mais dificuldade, mas é importantíssimo fazê-lo sempre e em particular nos primeiros 3 anos. A partir dos 3 anos temos a criança a ser cada vez mais verbal e ao sendo cada vez mais verbal começa o hemisfério esquerdo a ser dominante e todos vocês que têm filhos ou que já lidaram com crianças percebem que a partir dos 3 anos a comunicação passa a ser diferente e a gestão dos conflitos também. Mas nos primeiros 3 anos temos que olhar bem para o hemisfério direito e perceber que informação é que estamos a passar através da linguagem não verbal. E também perceber que grandes explicações teóricas verbais
não vão funcionar como a criança de 2 anos. Não vão. Por muito que se tente explicar, a criança vai perceber. Só que não vai ser funcionar porque o seu hemisfério dominante é o direito e precisa da força da comunicação não verbal, está bem? E isto é importantíssimo. Portanto, se as crianças têm de estar sempre felizes, isto é mais um mito, obviamente têm de estar felizes quando as coisas correm bem e ficam menos felizes quando não correm bem, mas o objetivo depois, e como disse há bocadinho a Bárbara, é subir para superar as dificuldades. Esta questão da perfeição não existe. Isto também já foi falado. Neste momento, quais são os grandes modelos dos pais? Há uns anos atrás, os modelos dos pais eram os avós. E dos avós eram os pais deles. E sempre assim. Hoje em dia, onde é que as pessoas vão buscar modelos para tudo? E para a parentalidade também? Às redes sociais. E isto traz perigos. Isto traz perigos. Está bem? Traz perigos porque nem sempre o que vem nas redes sociais é o espelho da realidade e porque as relações são diferentes, o background é completamente diferente e se entre avós, pais e filhos há aqui um elo geracional, uma ligação familiar com valores familiares que podem fazer sentido em termos de mecanismos de parentalidade, para pessoas completamente distintas, de realidades completamente diferentes, isto pode não fazer sentido nenhum. Mas a pressão existe aqui. E por isso estamos cheios de peritos em parentalidade e esses peritos, no meu entender, têm de salvaguardar alguns princípios. O primeiro é ter conhecimento sobre o que falam. O segundo é estudar sobre o que falam. E este conhecimento e este estudo tem que ser sobre o desenvolvimento infantil, sobre saúde mental, sobre saúde relacional, tudo isto, está bem? Porque senão vamos cair em lugares comuns que aumentam a pressão e não ajudam muito. A questão dos exemplos pessoais, eu pus aqui interrogado porque se forem bem geridos podem ser importantes. Agora, nunca na ótica de ele está a fazer assim, eu vou fazer igual só porque ele faz. Não. Está bem? É na ótica de perceber o que está por trás, o que motivou aquela escolha daquela pessoa e tentar, em alguns momentos, ir buscar esse exemplo pessoal e perceber se adequa também. Está bem? Nunca numa ótica de imitação, mas numa ótica de ajuda, tal como ajuda ou devia ajudar o conselho de quem está à nossa volta. Está bem? É mais nessa perspectiva, não como um objetivo de imitação. Não existem duas parentalidades iguais, e eu concordo plenamente. Eu também não gosto do termo parentalidade positiva, parentalidade consciente. Eu acho que existe parentalidade, e estou plenamente de acordo. Nós não tínhamos falado, mas a parentalidade é daquela família. E a parentalidade tem de ter, ou deve ter, os melhores valores para aquela família. Já vamos falar um bocadinho dessa questão. E é aquela parentalidade que vai funcionar. A unidade funcional da nossa sociedade, ou da parentalidade, vamos falar da parentalidade, a unidade funcional da parentalidade não são as crianças. A unidade funcional da parentalidade são as famílias. São as famílias. Só funciona o que for bom para aquela família. Eu se olhar só para a criança, vou ficar coxo. Se olhar só para a mãe ou só para o pai, vou ficar coxo. Eu tenho que olhar para aquela família. E o que faz sentido para a minha família, não faz para a Fábio, não faz para a da Bárbara, não faz para cada um de vocês. Ou algumas coisas fazem. Muitas das coisas fazem, mas outras não. Está bem? E quando os pais dizem, eu eduquei os meus filhos de forma igual, é um disparate. Nunca se educam 2 filhos da mesma forma. Nunca. São pessoas diferentes. Nunca. São pessoas diferentes, são momentos diferentes. Nunca se consegue educar 2 pessoas de forma diferente. Para que é que nós andamos a tentar educar como educam os outros? É porque nos países nórdicos educam assim. Ok, nos países nórdicos educam assim. Vamos pegar no que é bom de lá e perceber o que é que faz sentido educar. Nos países nórdicos, saem às 5 da tarde do trabalho toda a gente. Aqui saem às 7 e 8 da noite. Só isto já é um handicap enorme para as rotinas todas. Para a disponibilidade física, para a disponibilidade mental. Portanto, nós não podemos importar modelos só porque sim. Está bem? Portanto, esta questão da perfeição só nos traz uma coisa, que é andarmos sempre atrás do prejuízo. Tentar ser perfeitos é andar sempre atrás do prejuízo e com aquela sensação de que não estou a conseguir. Nunca deve ser um objetivo a perfeição. Nunca. Está bem? Nunca. Não há pais perfeitos, não há filhos perfeitos, por muito que eu acho que os meus são, está bem? Mas não há, toda a gente falha, e é isto que é bom, está bem? Isto é a conexão que se cria, porque o amor não depende, nós não combinamos nada, mas estamos alinhados, portanto, o amor não depende da perfeição, depende da relação, depende da conexão que nós estabelecemos com os outros. E essa conexão e essa relação estabelece com base nas diferenças também que existem entre nós. Está bem? Portanto, acredito, todos nós conhecemos
modelos dos mais variadas áreas que naquela área são perfeitos. Mas a pessoa diz, mas não era a pessoa com quem eu viveria. Ok? Não percebi? Não, mas quando se escolhe o psicólogo, eu disse que ia dizer isto, não é só escolher o pediatra e o enfermeiro, também escolher o psicólogo também é um ato de amor. E portanto, a verdade é esta, nunca deve ser um objetivo e o amor não depende desta perfeição, depende da conexão, da relação que nós estabelecemos e é isto que nós devemos zelar. Uma relação honesta, uma relação genuína, uma relação de respeito. É isto que vai trazer uma conexão, é isto que vai trazer a perfeição, entre aspas, da relação, que nunca será uma perfeição, nem deve ser esse o objetivo, está bem? Deve ser uma relação que funcione e, portanto, este é o único que não é mito, é verdade, a perfeição não existe, está bem? Sempre. E isto tem que se transmitir, porque como se mostra, e eu falei-vos dos modelos, como se mostra o lado bom, o lado perfeito, as pessoas não se sentem capazes, não se sentem capazes. E, portanto, é fundamental, e há bocadinho já foi falado também, é fundamental perceber que existe sempre o outro lado, e esse outro lado é muito mais frequente do que possa parecer. Portanto, esta é verdade. Por fim, para terminar, e acabaram-se os mitos e as verdades, trago aqui um resumozinho sobre parentalidade. Não sei se vocês me conseguem, ao fim destas jornadas, não sei se a Bárbara ia perguntar isto, mas o que é a parentalidade? Se tiveram uma tarde inteira a ouvir-nos e não sabem o que é a parentalidade, chumba toda a gente. É amor. Perfeito? É um processo? Perfeito? É isso. É difícil nós definirmos, vocês fizeram algumas palavras. Eu, como tive alguma dificuldade, fui ao dicionário ver o que é parentalidade e o dicionário diz é a qualidade do que é parental. Top. Top. Perfeito. Está bem? Portanto, parentalidade é a qualidade do que é parental. Boa tarde, muito obrigado, vamos fazer a nossa vida. Certo? Vocês definiram muito melhor do que o dicionário, está bem? Porque a parentalidade é mesmo um caminho. E como eu não acredito que existem um tipo de parentalidade que seja melhor que as outras, eu tentei fazer o exercício de procurar algum estudo recente que se debruçasse sobre a parentalidade de uma forma generalista e não sobre correntes e escolas de parentalidade. E encontrei um que foi publicado em 2022, que é um apanhado de vários estudos. Para quem é da área das ciências, é uma revisão sistemática, ou seja, dos estudos mais fortes do ponto de vista de evidência científica, e que tentava resumir alguns princípios. E definia estes objetivos dos pais. Nada disto será 100% aplicável a todos, mas pareceu-me que fez algum sentido. Os objetivos dos pais, eles definiam estes 3, são ajudar na autorregulação, já falamos disto, promover uma boa vinculação, também já falamos disto, e depois, algo muito importante, isto aqui é errado, não é popular, é familiar, está bem? Peço desculpa, foi uma gralha minha. Permitir o desenvolvimento das características individuais, sempre adaptadas às características familiares. E é isto. É isto. As características individuais têm de ser respeitadas, têm de ser promovidas, mas claro que vai ser naquele contexto familiar. Todos nós estamos sujeitos a normas e é completamente irrealista achar que não vamos estar sujeitos a normas na nossa vida. E as primeiras normas são familiares. Por isso é que eu dizia que o contexto familiar vai ditar um bocadinho do que é cada uma das nossas parentalidades, e ainda bem que assim é. Eles definiam estas estratégias parentais universais, achei interessante porque vão buscar quase todas as escolas da parentalidade, a atenção e a empatia, ou seja, a responsividade, a forma como nós respondemos aos apelos dos nossos filhos, as rotinas diárias previsíveis, os bebés e as crianças precisam de segurança e a previsibilidade dá segurança, está bem? A consistência nas rotinas, consistência das palavras mais difíceis de manter na parentalidade, mas é uma das chaves para o sucesso, as regras, que são fundamentais e foram faladas há bocadinho também. As regras dão segurança, e já vou falar um bocadinho sobre elas. E esta última que eu achei piada trazê-la, eu não consegui traduzir isto, era coaching skills, eu pus aqui capacidade de treino, entre aspas. O treino é uma palavra muito perigosa, porque pode ser mal interpretada. Se treino for uma imposição, claramente é desadequado, mas se o treino for criar condições para desenvolver competências e para se ir melhorando as nossas competências, acho que faz todo o sentido. E era nesse sentido que estava no estudo, eles inclusivamente detalhavam isto, que era como é que as regras e o treino, entre aspas, está bem, não quero ser mal interpretado, são benéficos no exercício da parentalidade, porque causam rupturas na relação. E as rupturas na relação são importantíssimas porque vão desenvolver a busca por estratégias, vão desenvolver a tolerância a algo que não está a correr tão bem e vão desenvolver a resiliência, que é a capacidade de lidar com as adversidades. E isso mais tarde são ferramentas fabulosas
para evitar muitos dos problemas que nós achamos que são só dos adolescentes e que vêm de trás, eu concordo plenamente, está bem? E para além disso, eles reforçavam algo que também me pareceu muito interessante, que é, para além das rupturas, depois temos um momento da reconexão. O célebre fazer as pazes entre o casal depois da zanga e aqui transportado para pais e filhos, ou seja, houve uma ruptura e depois há uma reconexão com empatia, a perceber o lado do outro e em que a relação volta mais forte do que no momento em que se quebrou. Estamos a falar de pequenas rupturas, está bem? E portanto, hoje em dia não é muito fácil transmitir esta ideia. Pode ser muito mal interpretado. Isto nas redes sociais, transmitir isto é extremamente perigoso. Porquê? Porque as pessoas vão interpretar isto mal e achar que nós temos que estar constantemente a ir contra as vontades das crianças e não é nada disso que estou a dizer. Estas regras, este treino de competências é fundamental para que as crianças desenvolvam as competências que vos vou mostrar à frente. Ajudam na autorregulação e, portanto, as regras têm de existir, este coaching tem que existir, está bem? E isto é importante porque... anteontem estive numa conferência em Lisboa sobre a importância do brincar e falaram destes 3 Cs, que são teoricamente as 3 competências que são importantíssimas para a vida adulta e para a vida profissional. O primeiro C de criatividade, o segundo C da capacidade de resolver problemas e o terceiro de comunicação / cooperação. São 3 Cs fundamentais e agora eu gostava que vocês me encontrassem uma atividade que consiga desenvolver estas 3. Que vocês possam fazer com os vossos filhos. Chegar a casa, uma coisa que possam fazer com eles. Brincar. Brincar. Está bem? Tão fácil é brincar. Está bem? Eu gostava que me pudessem passar este vídeo, se achou. Não sei se já me foi ver o toy. Não. eu tenho que ser solidário com a Vera, desculpe. Não aparece? Não, se clicar. Dentro. Tenta andar para a frente. Ele está na apresentação. Isso. Está. Estamos sem som, não? Primeiro eu tenho que pegar o celular de vocês. Eu vou deixar vocês na sala de espera, que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui. Aí depois eu levo vocês pro teste. querem todos ir embora para estar com os filhos. Dê-me mais 2 minutos, está bem, que depois também vou ter com os meus. Só para terminar, é muito fácil. Primeiro... Está bem? Somos nós, está bem? Que temos de estar com eles. Portanto, será um bocadinho que a parentalidade é um caminho, é verdade. É um caminho feito de escolhas. É um caminho que deve ser feito em família, mas é um caminho que deve ter a criança ao leme. Está bem?
o caminho de cada criança é dela, de cada filho é dele. Nós devemos ajudar e tabular um bocadinho, mas é dele. Está bem? E às vezes é difícil, porque a nossa tendência é sempre intervir demasiado e isso é errado. Muitas vezes tentamos saltar etapas e com muita pressa. Se vocês olharem para esta imagem, desculpa que eu esqueci-me de pôr isto, rapidamente percebem que alguma coisa está errado aqui. Certo? É estranho ver um bebê com dentes de adulto, é estranho. Para que nós estamos a tentar que eles tenham outras características dos adultos? Não é suposto. Calma, eu disse-vos, o tempo é o nosso maior aliado. Está bem? Há sempre um dia da manhã. E se nós escolhemos bem hoje, amanhã vamos escolher melhor. Há sempre um dia da manhã. Está bem? Para quem acredita na perfeição e para quem acredita em Jesus Cristo, a única pessoa perfeita morreu numa cruz. Aposto que nenhum de vocês deseja isso, nem para os vossos companheiros, nem para os vossos filhos, e portanto a perfeição não existe. A parentalidade é um caminho cheio de imperfeições, mas em que nós esperamos que os avanços sejam maiores que os recuos. E se não estão a ser, faz sentido procurar ajuda, porque o objetivo é sempre avançar mais um bocadinho, mesmo que às vezes se recue, sendo um bocadinho para o lado, um bocadinho para o outro. É isto, é irmos andando, está bem? Há sempre pontos de vista diferentes, não importem algo que não é vosso, está bem? Se não vos fizer sentido, não façam só porque alguém vos disse ou só porque viram alguém fazer, está bem? A parentalidade tem de fazer sentido, está bem? Tal como neste momento está a deixar de fazer sentido, e o Fábio é um exemplo disto, muito do que se passou há uns anos atrás, também não faz sentido nós irmos buscar à pressa algo que não é nosso, genuinamente, está bem? Só para vocês terem uma ideia, os estudos mostram que a parentalidade dos pais espelha a parentalidade que tiverem enquanto filhos, mas é um espelhar não direto, porque 40% da geração dos pais não tiveram uma boa vinculação e neste momento nós temos pais e mães fantásticos. Portanto, não é uma fatalidade que a parentalidade tenha começado, e a parentalidade, que foi dito de início, já não sei quem disse isto, a parentalidade começa connosco enquanto filhos, e só depois é que por enquanto pais, não é uma fatalidade não ter corrido bem enquanto filhos. Está bem? É uma oportunidade para nós irmos buscar o que foi bom e não repetirmos o que foi mau. Só isso. Está bem? O que faz a diferença são as relações, são os exemplos, são os modelos. Trago-vos aqui um vídeo, é muito rápido, se pudesse pôr a correr. Isto é uma ovelha que foi criada com cães. Vejam o comportamento. A genética dela não é de cães, mas ela foi criada com cães, que são os animais de referência dela. Já alguém viu uma ovelha a comportar-se assim? Eu já apresentei este vídeo em ceia e eles nunca viram. Sem ceia, nunca viram uma ovelha assim. Top. Então, nunca viste nenhuma ovelha assim, pois não? Pronto. É fácil ver como a forma como nós educamos, lidamos e nos relacionamos vai impactar o comportamento até de animais. Todos nós dizemos que agem por instinto, de uma forma biológica, e basicamente esta ovelha comporta-se como comporta, porque foi criada com cães, está bem? O nosso papel é este, e agora vou-me calar, é o último vídeo, está bem? Supervisionar muito, intervir pouco. A nossa tendência enquanto pais, enquanto mães, é estar constantemente a intervir, a salvar. Eu digo isto aos meus filhos são adolescentes, e eu digo-lhes às vezes, quando eles estão mais em baixo, eu digo, não imaginas a dificuldade que é olhar para ti e ver que não estás bem, mas se precisas de ajuda, e se disser que não, eu digo, eu respeito, mas se precisares, estou aqui. E deixa estar. E às vezes isto é difícil, mas temos que fazer isto desde pequeninos. Dizer, eu estou aqui. Se precisares, eu estou aqui. Não temos que ir constantemente lá salvá-los, a não ser que seja algo de risco. Mas para isso temos que estabelecer nós esta supervisão, que é muito mais importante do que a intervenção. Se pudesse pôr este vídeo, e é isto, parentalidade. Acho que é isto. Era isto que eu devo dizer. Muito obrigado, desculpem ter-me excedido um bocadinho.